Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Bonfim, eu sou palestrante, eu costumo falar sobre atendimento ao cliente e vendas, desenvolvimento de pessoas e liderança. Mas hoje eu quero falar sobre um tema que está chocando toda a sociedade. E esse tema é um tema para melhorar esse clima. Eu quero falar sobre esperança. Hoje saíram duas notícias muito terríveis de pessoas que cometeram suicídio e não só acabaram com a própria vida, mas mataram também as pessoas da própria família. Isso é uma coisa muito triste, muito triste. Uma pessoa que comete suicídio é uma pessoa que está diante de um desespero enorme. E diante do desespero, eu não vejo uma outra solução que senão a esperança. Mostrar que existem possibilidades. Eu vou contar uma história pessoal minha para ilustrar o que eu estou falando. E quando eu sou casado já há bastante tempo com a minha esposa, e quando nós ainda namorávamos, no começo do nosso namoro, nós fomos fazer uma viagem e na volta da viagem nós tivemos uma briga muito boba. Mas essa briga acabou tomando umas proporções muito grandes e quando foi ver, nós nos despedimos já em clima de término de namoro e cada um foi pro seu lado e eu fui para casa muito chateado. E quando eu cheguei em casa só tava o meu pai. Meu pai que naquela época nós estávamos começando a nos entender. A adolescência minha, eu já estava maior de idade, já estava entrando na fase adulta, mas na adolescência nós brigávamos muito porque eu não aceitei o vício que ele tinha com bebida e com cigarro, e esse vício teve uma consequência gravíssima para ele, né? Que eu já vou falar. O meu pai, ele, por conta da trombose que ele adquiriu com o cigarro, ele ficou amputado, ele fez uma cirurgia, ele quase morreu na mesa de cirurgia, ele tinha uma veia artificial que colocaram aqui para tentar resgatar as pernas dele, não deu certo, ele acabou amputado das duas pernas na altura das coxas. E na altura, nessa época que aconteceu esse caso, ele já tinha uma compreensão diferente do que tinha acontecido, né? Então chegou eu, mas ele ainda estava se recuperando na época, ele ainda não estava 100%. Então quando eu cheguei em casa, estava ele em cima da cama lá, sozinho, a gente ainda não se entendia muito bem. E aí ele perguntou, e aí filho, como que foi a viagem? Eu falei assim, pai, foi bom, mas eu briguei com a Karina e eu acho que a gente terminou. E quando eu falei isso, eu segurei ali, mas eu comecei a chorar um pouco, que eu estava muito triste. E o meu pai, que até então a gente não se entendia muito bem, eu, como aquele adolescente rebelde, não queria muito ouvir o que ele tinha para falar, né? Nunca prestava muita atenção, mas mesmo assim, naquele momento, ele me vendo ali triste, né? Ele me falou assim, ô filho, tem calma, vocês se gostam e isso vai passar. Quando ele me falou, isso vai passar, eu olhei para ele em cima da cama, eu olhei para o seu corpo que estava todo marcado da vida difícil que meu pai teve. Me veio à tona a infância difícil, de diversas privações que ele teve, vários sofrimentos na mão de madrasta, abandono, foi abandonado pela mãe, o pai faleceu também, o pai casou com uma madrasta que batia muito nele, passou uma pobreza muito grande, cresceu, conseguiu construir uma família com muita dificuldade, ter sua casa com muita dificuldade, e ali naquela época da vida passou por esse problema enorme, quase morreu e estava ali em cima da cama e vivo. E de todas as dificuldades que ele tinha passado na vida, a vida tinha continuado, a vida tinha prosseguido, ele estava ali vivo, olhando para mim e dizendo, filho, esse seu problema vai passar. E não era um vai passar da boca para fora, era o homem que tinha tido uma vida tão difícil, tão cheia de coisas, e sabia que depois de todos os problemas vão vir soluções, e vão vir outros problemas, e vão vir outras soluções, e a vida continua. Eu olhei para ele e eu acreditei. E eu acredito ainda hoje no meu pai, que me disse tantas outras vezes, filho, isso vai passar. Filho, isso vai passar. E eu digo para você, se você está hoje com algum desespero, se você está com alguma tristeza profunda,
Se você está angustiado demais e não vê nenhuma solução nesse momento, eu te digo, isso vai passar, porque a vida segue. E um problema hoje que não tem solução, ele encontra essa solução no amanhã, mas não desiste, não abandona a vida, não se entrega ao desespero, não se precipite, não se lance ao precipício. Viva, porque é você vivo, é você batalhando, é você prosseguindo na sua vida que você vai encontrar essa solução. De outro jeito não tem como. Segue na vida, acredita, se agarra ao que você pode, que te fortalece, as pessoas que te amam, as pessoas que estão dispostas a te estender a mão e te ajudar, e não desiste da vida. Eu espero muito que essa mensagem chegue a você, chegue ao teu coração, chegue à tua alma e te ilumine. Espero que você que conhece alguém que está passando por uma situação de dificuldade, passe essa mensagem adiante, passe essa mensagem para essa pessoa e que ela possa encontrar esperança. Apoie esse teu amigo que está com dificuldade, apoie esse teu irmão que está precisando tanto de você e não deixa que essa pessoa desista da vida. A vida é maior e a vida precisa de gente que queira viver, acredite e tenha paciência e fé que vai passar. Tá ok? Essa é a mensagem que eu tinha para você. Um beijo grande, fica com Deus e vai passar. Até logo.